Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma palavra, a palavra de Deus, uma palavra abençoadíssima para o seu coração, para você que está aí nesse dia de hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus, mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra que eu quero aqui compartilhar se encontra aqui em Atos, capítulo de número 9, que diz assim, vou falar aqui o versículo 3, que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Essa palavra aqui, irmãs, fala sobre Saulo de Tarso. Ele era da cidade de Tarsis, né, lá no Líbano, por isso que é Saulo de Tarso, porque ele era lá da cidade de Tarsis. No entanto, irmãs, esse homem aqui, ele era um homem de bastante relevância. Ele era um homem que não era um homem qualquer. Ele era um fariseu zeloso. Ele possuía uma nobreza. Ele não era um qualquer, ele era um poliglota. Ele era um homem muito bem instruído no que tange às academias das letras. Ele tinha algumas formações acadêmicas, E esse homem aqui, ele não era um qualquer, irmãs, ele era um erudito, digamos assim. Ele era um erudito. Ele era um homem muito bem preparado e ele tinha algumas licenças, algumas credenciais. Ele tinha inclusive a sua cidadania romana. Mas esse homem não era um qualquer. Deus, ele tem pessoas específicas para obras específicas. Repito. Deus chama pessoas específicas para realizar propósitos específicos. Estamos diante de um propósito específico e Deus precisava de uma pessoa específica para realizar essa obra. E essa obra, irmãs, era escrever aqui um grande compilado através da inspiração divina do Espírito Santo, uma boa parte do Novo Testamento. Não poderia ser qualquer pessoa. Pedro não teria condições, ele teve a sua importância. Alguns dos 12 não teria condições, irmãs. Não teria. Não teria, irmã, não teria condições, irmãs. Um trabalho de tamanha grandeza e envergadura tinha que ser um homem muito bem preparado. Até para escrever esse tanto de compilado de irmãs, até filosofia. Saulo sabia que depois vai se transformar em Paulo, ele sabia. É lógico que depois ele foi para a preparação divina.
Mas ele não se converteu e já saiu fazendo suas proezas, não, mas teve um tempo do anonimato ali que ele ficou, naquele período ali sendo preparado por Deus, recebendo revelações. Irmã Raquel, recebendo ali revelações. Teve tempo de 3 anos no anonimato, depois teve tempo de mais 12 anos. No anonimato, só ele e Deus. Só ele e Deus. E aqui nós nos deparamos com esse homem, a conversão. Ele era um perseguidor. E além disso, olha a característica de personalidade. Olha como é que é a ótica divina, né? Na vida desse homem. Olha a ótica divina. Ele era perseverante ao extremo, irmãs. Ele pegou cartas, ele tinha convicção daquilo que ele acreditava, mesmo errado. Mesmo a pessoa se achando que estava certo. Mas ele tinha algo ali, uma característica na personalidade dele, onde Deus também olhou e ficou ali observando. Nossa, ele vai até as últimas instâncias, ele está todo errado, olha só, perseguindo o meu povo. E ele é firme, irmãs, Deus olha isso tudo, irmãs. Você acha que para algo grande, você acha que Deus vai chamar qualquer pessoa que no primeiro embate já, não quero mais não, larga para lá. Não, irmãs. Deus olha tudo isso. Traços e características na personalidade. Deus olha também temperamento, e o nosso temperamento ele é mudado através do Espírito Santo. Então aqui, em nome de algo que ele acreditava, mesmo errado, que era o farisaísmo, ele ia até as últimas circunstâncias para defender aquilo que ele acreditava. Deus lá do céu olhou, é um homem assim mesmo que eu preciso, ó. Olha como é que ele é fiel às convicções dele. Firme. E aqui, amada igreja, aqui nessa situação e respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ó. Foi lá uma das maiores autoridades para pedir o quê? Documento. Cartas para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns da seita do caminho, que eram os cristãos, né? Homens e mulheres levassem presos para Jerusalém. E ele foi. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, Deus foi lá e encontrou com ele. Deus desceu na terra e encontrou com aquele homem. Na verdade, é Deus que nos encontra. Nunca teremos a capacidade de encontrar Deus. É Ele que nos encontra. Nós não teremos essa força. É a graça dele que nos alcança. Deus desceu na terra para ter encontro com ele. E Deus vai descer na terra para ter encontro com alguém aí, ó. Que se acha. Deus vai descer na terra. Deus desce na terra? Deus desce. Todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou ministrada, é Deus na terra falando com o seu povo. Deus, quando chama Moisés, ele fala: Moisés, eu tenho visto
e eu tenho ouvido a aflição do meu povo, e eu desci para livrá-los. Tem um outro advento também, onde Deus desce, foi na Torre de Babel. Deus falou, vou dar uma descida ali, vou ver o que está acontecendo aí. Chegou lá, mas o povo estava construindo aquela torre até lá em cima. Deus foi lá e confundiu tudo. Nossa, mas que soberba, que petulância. Esse povo tá pensando o quê? Foi lá e confundiu tudo, as línguas, e parou com aquela construção lá, irmãs. Então, amada igreja, o que acontece? Deus desceu na terra para paralisar esse homem aqui. Tem gente aí, ó, arquitetando. Tem gente aí, ó, fazendo. Tem gente aí, ó, planejando. Mas Deus vai descer com força na terra para paralisar o intento do adversário. Deus desceu e ele caindo em terra. Oh, irmãs. Tem gente aí que vai cair. E cai mesmo. Cai porque ninguém pode olhar o Senhor assim. Tem que olhar sempre o Senhor assim. E ver que Ele é que é grande. E nós somos dependentes da graça dEle, irmãs. Que às vezes é uma arrogância, um negócio. E Deus vai lá e desceu na terra. Ele viu aquele clarão, levou aquele susto, ó. Céu brilhou, subitamente o céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz, Deus já falar, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem te persegue, quem nos persegue, está perseguindo o próprio Deus e Deus vai descer, viu? Deus vai descer. E aí a situação muda de figura. Quem és tu, Senhor? Ah, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, e devido àquele clarão, irmãs, o impacto foi tão grande que ele parou de enxergar. E Deus vai falar, levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os que estavam com ele emudeceram, ouvindo a voz, não vendo nada, contudo ninguém. E Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Como nós somos vulneráveis, frágeis. Vai acontecer algo aí. Vai. Vai acontecer. Irmãs, imagina uma cena onde você precisar de pessoas para ajudar, auxiliar nas necessidades fisiológicas mesmo. É muito difícil. E agora ele ficou cego e ele precisava que alguém o guiasse. Esteve 3 dias, o impacto foi tão grande que ele esteve 3 dias sem comer e não bebeu. Uma emoção, irmãs, muito forte. Uma mudança radical. Sabe aquele algo que marca que nunca mais a tua vida é a mesma? Nunca mais a vida da pessoa é a mesma?
Isso aí. Faltou fome, faltou tudo. Foi algo assim que mudou a mente da noite para o dia. Não comeu, não bebeu, e ele estava na casa de alguém. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Era um discípulo do Senhor. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Irmãs, Deus fala com pessoas ainda hoje. Deus revela a pessoas ainda hoje. E ali Deus vai dar uma ordem para Ananias, que não tinha nada a ver. Não estava ali junto com ele, seus companheiros. Não tinha nada a ver ali, mas Deus usou Ananias. Deus vai usar alguém aí, viu? Deus vai usar alguém aí para te abençoar. Nos próximos dias, Deus vai usar alguém aí para te abençoar. Deus vai usar. Deus falou: Ananias, dispõe-te, levanta. Vai na rua chamada à direita, em casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Deus chamou Ananias, deu o nome da rua para Ananias, deu na casa de quem, que era a casa de Judas, falou para Ananias para ele procurar o fulano de tal, e ainda disse como que o fulano de tal estava, ele estava orando. Deus, quando ele dá e ele realiza, é por completo, irmãs. Mas eu acho que... Irmãs, o Deus não tem negócio de achar, é certeza. E ele viu entrar um homem chamado Ananias e impôs as mãos para recuperar a vista. Deus quer te dar, através da instrumentalidade do Espírito Santo, poder e autoridade. Ananias ainda falou: mas Senhor, eu muitos ouvi falar acerca desse homem. Eu ouvi falar muito mal. Quantos males tem feito aos teus santos em Israel, que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E ali o Senhor vai dizer: vai, porque este é para mim um vaso, aleluia, escolhido. Deus falou: Ananias, não se importe com o que falaram, não se importe com o que estão falando. O que eles estão falando não importa, o que importa é o que eu digo. E eu falo que esse que você vai lá para orar impondo as mãos é para mim um vaso escolhido. Aleluia! Deus só chama vaso. E não é qualquer vaso, é vaso de barro. Nós somos vasos de barro. Você é vaso de barro. Um instrumento escolhido. Tem umas bíblias que fala vaso, né? Que fala instrumento. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel. Ou seja, esse homem aqui, ele teria que levar o nome para os gentios, para os reis e também para os filhos de Israel.
3 classes. Então teria que ser um homem bem preparado. E ele ainda diz, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus sabia que Paulo, que era Saulo ainda, iria até as últimas circunstâncias, em nome de uma fé, em nome de uma convicção, em nome de um chamado. Por isso também que Deus o escolheu. Você vê depois lá na frente, ele preso, sabendo que iria morrer, sabendo que iria ser decapitado. Ele sabia, a irmã Raquel sabia? Sabia? Depois lá em 2 Timóteo ele vai falar, olha, meu corpo, já estou sentindo aqui que a qualquer momento estou sendo levado em libação. Ele fala. Essa carta até de 2 Timóteo ela é um pouco melancólica, né? Mas o interessante é que ele mesmo preso, em uma prisão, em uma masmorra, lá em Roma, irmãs, essa prisão dele está lá até hoje. Está lá até hoje. É uma prisão, é uma masmorra, um ambiente frio, escuro. Mas, olha só, observe, ele vai escrever Filipenses. A tradição vai dizer que era a carta da alegria. Como que o homem preso, sabendo que vai morrer, vai escrever regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, porque, irmãs, ó, liberdade está aqui na mente. Então, irmãs, e ali Ananias entrou na casa, falou para Saulo, e ali orou, ele recuperou a vista, caíram dos olhos as escamas, e ele tornou a ver, levantou e foi batizado. E depois que aconteceu isso, ele se alimentou. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E aqui começa. E ele começa a pregar. Interessante, irmãs, que quando uma pessoa ela tem uma experiência forte com Deus, o teor da ministração é um teor diferenciado, porque aquela pessoa não está falando daquilo que ela leu e nem daquilo que ela ouviu, mas daquilo que ela viveu e vive. Então, o teor da pregação é um teor de convicção. Convicção. A pessoa vai pregar com a verdade, com uma convicção, porque passou por aquilo. E eu quero encerrar aqui esse vídeo, viu? Você que está aí do outro lado. É muito bom nós ouvirmos testemunhos alheios, experiências alheias. Mas melhor ainda você ter as suas próprias experiências com Deus. Ter os seus próprios testemunhos do que você passou com Deus. Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. E ele, irmãs, ele vai pregar com a verdade. Então, a parte lá que ele chega, eu acredito que seja na Grécia. Ele vai ver lá vários deuses. Chega lá em um Areópago, em Atenas. Mas, fabuloso. Deixa eu encontrar esse texto aqui, 17. Ele vai chegar em Atenas, isso mesmo.
Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Ele ficou assim em Atenas, está lá até hoje, tá? Esse Areópago, tá lá até hoje lá. E ele vai falar, varões atenienses, ele fala aqui, ó. Esses deuses aí que vocês estão aí falando, sim, mas eu vejo um altar ali que está escrito ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vos anuncio, irmãos. Ele prega assim, Marcão, prega assim, cheio do poder de Deus. Mas, quando a pessoa está com o poder de Deus, a pessoa não tem vergonha não, irmãos. Marcão, não tem vergonha não. Pega uma caixinha de som, vai para ali da esquina, começa a louvar, começa a pregar a palavra. Não tem vergonha não, irmãs. E ele começa aqui falando, ó. Então Paulo, 17:22, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, olha aqui, mas em tudo vejo que vocês são um tanto religiosos, porque passando eu observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está escrito ao Deus desconhecido. Ele viu lá, irmãs, vários altares. Aí tinha um lá ao Deus desconhecido. Aí ele fala, ó, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Olha, irmãs, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, mas como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem vos dá vida. E ele começa a pregar, irmãs. A pessoa que tem ousadia não tem vergonha não, irmãs. Falar nisso, né, os cultos de ar livre está caindo em desuso. Ou se já caiu, né? Mas ainda existem igrejas que fazem culto ao ar livre. Aí louva, aí alguém prega, ministra. Raquel, é uma bênção. Então, irmãs, em nome de Jesus, guarda essa palavra aí revelada na tábua do teu coração, porque eu tenho certeza que tem endereço certo. Amém? Deus abençoe e fique na paz.